Olá, hoje eu vou falar sobre cuidados antes e depois da cirurgia de sling. E eu dividi a live de hoje em alguns tópicos que eu vou responder. Para que serve a cirurgia de sling? O que ela é, quando ela está indicada? Quais são os exames necessários de fazer antes da cirurgia? Quais são as recomendações após a cirurgia? Como que é a recuperação da cirurgia de sling? Qual é a anestesia utilizada? Qual é a diferença entre cirurgia de períneo e a cirurgia de sling? Quanto tempo dura o sling na bexiga? Pode fazer depilação antes da cirurgia? Quando pode voltar a dirigir? Quando pode voltar a trabalhar? O que é feito no pós-operatório imediato? Quais são os riscos de complicação da cirurgia? Entre outros. Então, vamos começar falando sobre o primeiro tópico. Para que serve a cirurgia de sling? Então, a cirurgia de sling é a cirurgia para tratamento da incontinência urinária de esforço, que é aquela perda de urina quando tosse, espirra, quando se agacha, quando levanta um peso. Ela está indicada para incontinências moderadas a graves, ou seja, a gente pode fazer um tratamento inicial para incontinência urinária leve, que é aquela ao tossir, ao pular, que é mais esporádica, com laser, o associado com fisioterapia pélvica e medidas comportamentais, que é aquilo de evitar ficar longos períodos sem urinar, então urinar a cada 2 horas, evitar ficar tomando líquido depois das 6 da tarde, alimentos com pimenta, ou café preto, chocolate, suco e frutas ácidas para incontinência leve. Já a incontinência moderada grave, aquela incontinência quando se agacha, quando levanta algum peso, quando caminha rápido, quando corre. Então, isso dependendo, quanto menor o esforço e maior a perda, mais grave é a incontinência. A gente tem que também como graduar isso através de um exame que se chama estudo urodinâmico, que ele avalia com grau, qual é o grau que acontece a perda de urina. Nesse exame é colocado uma sonda dentro da bexiga, outra pelo reto, para ir no intestino, e se mede pede para a paciente tossir, vai colocando, enchendo a bexiga, colocando líquido, e com 250 ml a gente pede para tossir, fazer força e ver com qual é a pressão de perda que solta o xixi. E aí, quanto menor for essa pressão, mais grave é o grau da incontinência urinária. Então, a cirurgia de sling está indicada para o tratamento das incontinências urinárias aos esforços. Ela não serve para tratamento de incontinência de urgência, que é aquela de ter que sair correndo para o banheiro para fazer xixi, ou aquilo de levantar de noite para fazer xixi. Isso é incontinência de urgência e a gente trata com medicação, fisioterapia, ou com a aplicação de toxina botulínica do Botox dentro da bexiga, dependendo da gravidade da incontinência, tá? Então, quais são os exames que são necessários fazer antes de operar? Então, para todas as mulheres que têm incontinência urinária, a gente recomenda que seja feito exame de urina, urocultura e glicose. Por quê? Porque uma infecção urinária pode simular uma incontinência urinária. Então, às vezes a pessoa está com infecção urinária, não está com dor para urinar, porém está perdendo urina, tá? Então, se caso der uma infecção urinária no exame de urocultura, precisa ser tratada essa infecção para avaliar, para ver se a paciente vai continuar com a perda de urina ou não. O exame de glicose, porque um diabetes descompensado pode apresentar uma frequência urinária aumentada, ou seja, fazer xixi toda hora, tá? E quando a gente já está pensando em fazer a cirurgia do sling, é importante a gente ter uma urodinâmica para avaliar o tipo da perda de urina, porque às vezes a paciente pode perder urina na tosse e não ser por uma incontinência urinária de esforço, ser por conta de uma contração involuntária do músculo da bexiga, que é a mesma coisa que contração não inibida, que é a mesma coisa que bexiga hiperativa, que é a mesma coisa que incontinência de urgência, e o tratamento é outro.
Por isso que a urodinâmica nos ajuda. A urodinâmica também ajuda no pré-operatório da cirurgia do sling, porque a gente precisa avaliar como que é o esvaziamento da bexiga da paciente. Então, a mulher, a primeira parte do exame, que se chama fluxometria livre, a mulher vai fazer com a bexiga cheia e vai fazer xixi no vasinho, para ver o quê? Qual é o fluxo e o quanto de xixi sobra dentro da bexiga. O esperado é que sobre menos do que 100 ml dentro da bexiga, ou pelo menos menos de 150 ml. Se está sobrando muito xixi dentro da bexiga depois que urina, por exemplo, 200, 250 ml, isso pode contraindicar a cirurgia do sling. Essa retenção, essa sobra de xixi dentro da bexiga pode piorar após a cirurgia do sling. Então, a gente indica para as mulheres que têm um bom esvaziamento vesical, ou seja, consegue esvaziar a bexiga por completo, tá? E a cirurgia de sling, ele é o tratamento padrão ouro para incontinência urinária de esforço, ou seja, é o melhor tratamento disponível para incontinência urinária de esforço, tanto pela eficácia, que é superior a 90%, quanto por ser minimamente invasivo, é um procedimento que ele tem baixo risco, tá? E quando a gente fala sobre riscos, é importante lembrar que a experiência do médico que vai fazer a cirurgia, do cirurgião, né, da cirurgia que vai operar, é muito importante para diminuir riscos. Por quê? Eu falo, cirurgia é que nem quando a gente vai atravessar a rua. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente sabe que pode ser atropelado. Então, o que a gente faz? Olha para os dois lados, espera o sinal fechar, vai na faixa de segurança e atravessa. Na grande maioria das vezes a gente não é atropelado. É a mesma coisa de cirurgia. Tem risco de infecção, tem risco de sangramento, tem risco de ficar perfuração da bexiga, até tem risco. Porém, se todos os cuidados são tomados, esses riscos são minimizados, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Quais que são as recomendações antes de fazer a cirurgia? Então, além de fazer os exames pré-operatórios, que eu falei os básicos, porém pode ser solicitados outros, como por exemplo, sorologias, que é o normal de solicitar em cirurgia, que é a pesquisa de HIV, sífilis, hepatites, hemograma, creatinina, coagulograma, dependendo da idade da paciente, pode ser solicitado eletrocardiograma. Uma semana antes a gente pede para não tomar medicamentos que possam aumentar o sangramento, como por exemplo, ginkgo biloba, AS, cúrcuma, ômega 3, que aumentam o sangramento. No dia da cirurgia, precisa de 8 horas de jejum. Nessas 8 horas não pode água, bala, chiclete, nada, tá? E qual que é a anestesia utilizada para a cirurgia do sling? Normalmente se faz com raquianestesia, que é aquela anestesia nas costas, a mesma utilizada para cesárea. E a paciente vai operar e vai ficar no hospital, normalmente fica no hospital até o dia seguinte, para poder ser feita a avaliação do resíduo. O que é isso? A gente faz a cirurgia e a paciente vai ficar com uma sonda no pós-operatório, que vai ser retirada no dia seguinte pela manhã. Após 2 horas, pede para a paciente ir no banheiro, urinar espontaneamente, sentar no vaso, fazer xixi. E após isso se mede o resíduo. Então passa uma sonda na bexiga para ver o quanto de xixi está sobrando. Se está sobrando menos do que 100 ml, a paciente já pode ir embora para casa com recomendação de urinar de 2 em 2 horas. E a gente deixa na prescrição, então, além dos analgésicos, né, um anti-inflamatório, que é uma medicação para evitar que dê edema de uretra, que é o quê? A uretra, que é o canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, que fique inchada e que dificulte para urinar. Então, essa é a recomendação do pós-operatório imediato, tá?
Quanto à depilação, ela pode ser feita antes da cirurgia? O que é recomendado para qualquer cirurgia ginecológica é que se faça a depilação com 72 horas de antecedência. Você evita fazer mais próximo do horário da cirurgia para evitar a infecção, tá? Porque às vezes, dependendo se faz depilação com gilete, pode acabar se cortando e isso pode ser uma porta de entrada para infecção. E qual que é a diferença entre a cirurgia da períneo e a cirurgia do sling? Então, a cirurgia do sling é para tratamento da incontinência urinária de esforço. Já a cirurgia do períneo é uma cirurgia que ela vai fechar um pouquinho a entrada da vagina. É muito comum acontecer rotura do corpo perineal, ou seja, da medida entre o final da vagina e o começo do ânus, no parto normal. E a cirurgia de períneo, ela serve para isso. Ela serve para sensação de frouxidão vaginal, de vagina larga, e pode ser inclusive feita em associação à cirurgia do sling. Porém, a cirurgia de períneo não serve para tratamento de incontinência urinária de esforço, tá? E uma outra dúvida que é comum, a paciente fala, eu tô perdendo urina, eu tô com a bexiga baixa. Então, na verdade, são duas coisas diferentes. Uma é a incontinência urinária, outra é estar com a bexiga baixa, que é a cistocele. Então, pode acontecer da pessoa estar com os dois problemas, um prolapso, ou seja, a queda da bexiga, e com incontinência urinária, é comum essa associação. Porém, a maioria das mulheres que têm incontinência não tem prolapso. O que acontece é que a uretra, que é o canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, pode ser hipermóvel, ou seja, quando acontece o aumento da pressão dentro da barriga por uma tosse, por um esforço, essa uretra acaba sendo hipermóvel, então se movendo para baixo e vazando, tá? E o que o sling vai fazer é um suporte, é como se fosse fazer uma sustentação para essa uretra, para quando aumentar a pressão dentro da barriga, não acontecer a perda de urina. É isso que o sling vai fazer, tá? Lembrando que tem um vídeo que eu fiz só sobre cirurgia de sling, que eu explico mais sobre como é feita a cirurgia em si, a técnica cirúrgica. Aqui a gente está focando mais em cuidados antes e depois da cirurgia. E quanto tempo dura o sling na bexiga? Então, a cirurgia do sling, ela é feita para ser definitiva, para a gente precisar fazer uma vez só e não precisar reoperar, tá? Por isso é importante escolher bem o cirurgião que vai fazer, a cirurgia que vai fazer, para fazer a técnica corretamente e assim a cirurgia dá certo. Um dos pontos é a localização aonde que vai ficar essa telinha do sling que vai dar sustentação para a uretra. A gente quer que ele fique na uretra média, ou seja, no meio da uretra. Por quê? Porque ali ele vai exercer a função de melhorar a incontinência urinária, tratar a perda de urina aos esforços e vai evitar complicações, como, por exemplo, a urgência de novo, que é quando essa tela de sling ela fica muito para dentro, muito mais próxima da bexiga, ao invés de ficar sobre a uretra, isso pode causar uma irritação na bexiga e fazer com que aumente a frequência para urinar. Então, às vezes a pessoa tá toda hora com vontade de fazer xixi, pode ser porque o sling não ficou bem colocado, não ficou na uretra média. E se ele ficar muito para uretra distal, ou seja, mais para fora do corpo, ele pode causar uma obstrução, uma dificuldade para urinar. Então, sendo feita a técnica correta, ele é feito para se operar uma vez só e não precisar repetir essa cirurgia, certo? Como que é a recuperação da cirurgia do sling? Então, a cirurgia do sling é uma cirurgia minimamente invasiva, porque todos os cortes são feitos por dentro da vagina, vai ficar 2 pontinhos na região da virilha, um de cada lado, para ser feito a passagem das agulhas que vão colocar essa tela ali para suporte da uretra. Porém, como não existe nenhum corte abdominal, a recuperação acaba sendo mais tranquila, menos dolorosa, tá? O recomendado é, depois da cirurgia, após a alta,
urinar de 2 em 2 horas, evitar fazer força para urinar, porque o sling é justamente para a pessoa não perder a urina quando faz força. Então, se começa a querer fazer força para urinar, não vai conseguir urinar, porque é justamente o que a gente não quer que tenha, a perda de urina no esforço. Então, tem que sentar no vaso, não ficar fazendo xixi agachada. O paciente que tem mania de, vai no shopping, não quer sentar no vaso e fica fazendo xixi agachada. Isso força o assoalho pélvico, não é recomendado. Recomendado é forrar o vaso, senta no vaso, faz xixi, porque aí vai conseguir esvaziar a bexiga por completo, tá? Tratar constipação. Então, mulheres que têm o intestino preso, precisa tomar probiótico, óleo mineral, alguma fibra, metamucil, medicações que façam o intestino funcionar. Então, eu falo sempre que o intestino precisa de 3 coisas para funcionar: líquido, movimento e fibra. No pós-operatório não vai dar podendo fazer movimento, então tem que caprichar nos outros 2, porque a gente não quer que faça força para fazer cocô, para não forçar a cirurgia, tá? A técnica do sling, a gente coloca essa telinha sem dar pontos, sem prender ela em nada, ela é livre de tensão, que se fala. Então, vai acontecer uma cicatrização do próprio corpo, e isso acontece em 90, 120 dias, e por isso é tão importante não ficar carregando peso, não ficar fazendo força para urinar, força para evacuar no pós-operatório. Quanto à relação sexual, vai depender o tempo das cirurgias que foram feitas associadas, se foi feito só sling ou se foi feito correção de algum prolapso, como queda da bexiga, do intestino ou do útero no mesmo procedimento. É muito comum a gente fazer a cirurgia de sling associada ao tratamento de prolapso genital quando ele está presente. Então, faz às vezes a retirada do útero, a esterectomia vaginal, a períneo e junto o sling, tá? Mas em média são 40 dias após a cirurgia para poder voltar a ter relação sexual. A atividade física, atividades físicas leves em 30 dias já pode retornar, tá? Vamos lá para mais um tópico. Como que é feito o preparo prévio à cirurgia? Então, mulheres que já estão na menopausa, é importante que seja feito o uso de um creme de hormônio pelo menos 21 dias antes da cirurgia, para melhorar a qualidade da mucosa vaginal, evitando que ela esteja muito ressecada, muito atrófica, muito fina, o que, além de dificultar a cirurgia, aumenta a chance de ter uma extrusão, ou seja, da tela posta na vagina, tá? Para as mulheres que não podem fazer o uso do creme de hormônio, como, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, uma tecnologia que resolve esse problema e trata a mucosa vaginal é o laser que faz rejuvenescimento íntimo, que é um tratamento ginecológico que a gente faz uma aplicação a cada 30 a 45 dias, no total de 3 aplicações, e ele trata a mucosa vaginal, ele deixa a mucosa vaginal numa qualidade tão boa quanto o uso de hormônio faz. Então, ele estimula o colágeno, e a vascularização da vagina, faz com que tenham mais camadas de células, e também está recomendado tanto para mulheres que não podem fazer uso de hormônio, quanto para mulheres que querem associar os 2 métodos, tá? E lembrando que o laser ele tem um benefício que ele melhora a incontinência urinária leve e ele de esforço e ele melhora a urgência. Então, pacientes que estão toda hora com vontade de urinar ou levantam de noite para urinar, que é algo que o sling não resolve, o laser ele ajuda com isso, tá? Então acaba muitas vezes sendo utilizado como tratamento complementar. Eu tenho uma paciente no consultório que ela tinha, além da queixa da incontinência urinária de esforço, ela tinha sintomas de urgência, tinha dor na relação sexual, abria fissura, corte quando tinha relação, e a gente programou a cirurgia de sling e pré-cirurgia de sling a gente preparou essa mucosa vaginal aplicando 3 sessões de laser, e aí ela foi para a cirurgia com uma mucosa com uma qualidade muito melhor, já sem dor para ter relação sexual, já melhor da urgência, aquela vontade de estar toda hora fazendo xixi também.
Pacientes que menstruam, a gente acaba usando algum anticoncepcional para bloquear o sangramento no pré-operatório, tá? Não significa que não possa operar menstruada, porém a gente dá preferência para deixar essa paciente sem menstruar até operar, a fazer a cirurgia, para evitar que tenha algum sangramento aumentado. Poderia também ser feita a cirurgia fora do período menstrual, porém é muito comum, às vezes, por conta da ansiedade pré-operatória, às vezes tem algum sangramento de escape, alguma coisa. Então, normalmente, o que a gente faz para também não atrapalhar toda a programação da paciente para cirurgias, às vezes o paciente está lá, se programou, agendou a data e aí menstruou. Então, para evitar esse tipo de inconveniente, a gente acaba usando alguma medicação anticoncepcional para bloquear o sangramento até fazer a cirurgia e depois suspende. Para mulheres que já usam algum método, como por exemplo um DIU hormonal ou um implante, um Planon, aí não teria necessidade, tá? E o que não pode fazer depois da cirurgia? Então não pode ficar carregando peso, ficar se agachando, tendo relação sexual, fazendo esforço físico, tá? Principalmente nos primeiros 30 dias, a relação sexual vai ser um pouco mais, em torno dos 40 a 45 dias, e aí se tiver outras cirurgias associadas, vai depender de quais são essas outras cirurgias. Isso é o mais importante, tá bom? E urinar de 2 em 2 horas para evitar ficar longos períodos sem urinar. Qual é o tempo para voltar a dirigir? Então, com uma semana já pode voltar a dirigir. Qual é o tempo para voltar a trabalhar? Vai depender de qual é a atividade que a pessoa faz. Se a pessoa não carrega peso, não faz nenhum esforço físico, com uma semana já pode estar retornando ao trabalho. Os pontos da cirurgia são todos absorvíveis, então não precisa fazer a retirada dos pontos. Quando que pode subir escada? Então, o que eu explico? Para mulheres que moram em sobrado, eu recomendo que se organize para subir e descer escada uma vez por dia, não fique, passe o dia inteiro subindo e descendo, tá? Mas não significa que não possa, só vai se organizar, evitar passar o dia inteiro subindo e descendo escada dentro de casa. Então, mas não é uma contraindicação depois da cirurgia. Então, o que é feito no pós-operatório imediato à cirurgia? Então, a paciente opera, um procedimento, quando só um sling é um procedimento rápido, um procedimento de 40 minutos a 1 hora. A gente, logo depois da cirurgia, faz um ajuste da tela por uma coisa que se chama sistema de Petrus, que é um padrão internacional de ajuste, que foi já testado e validado, que serve para fazer com que essa paciente fique continente, ou seja, sem perder urina, e evite que fique com dificuldade de urinar, tá? É o que mais funciona e mais dá certo. E depois do procedimento a gente faz uma cistoscopia, que é uma câmera que coloca dentro da bexiga e avalia como é que está a bexiga por dentro, para ver se está tudo certo, se teve alguma perfuração de bexiga. No sling transobturatório, que é o mais comumente utilizado, é muito raro acontecer alguma complicação desse tipo, tá? O sling retropúbico, que é um sling que é utilizado mais para incontinências mais severas, ou em casos que a paciente já fez uma cirurgia de sling e está indo para uma segunda cirurgia de sling, pode ser, o recomendado é que aí seja feito um sling retropúbico e não transoperatório, que ele é um sling que tem um risco maior de perfuração de bexiga, porém é algo que, quando identificado, já se resolve durante a cirurgia. Então, o que vai se fazer? Vai olhar, viu que tem a perfuração, vai tirar a agulha de sling e passar novamente no local correto, fazendo o ajuste da tela, tá? Isso é o que é feito no pós-operatório imediato. E daí a paciente, independente de ter tido qualquer problema ou não, vai ficar com a sonda. Sempre fica com a sonda, que vai ser retirada ou no mesmo dia ou no dia seguinte, e após no dia seguinte vai ser feita essa medida de resíduo para avaliar o quanto de xixi sobrou dentro da bexiga. Estando sobrando menos do que 100 ml, que é o ideal, o paciente já vai poder ir embora sem a sonda. Se estiver sobrando mais do que 100 ml, se mede novamente algumas outras 2 ou 3 vezes esse resíduo.
Então, o quanto está sobrando de xixi após ter ido no vaso, sentado no vaso e feito xixi, se continuar aumentado, a gente manda o paciente para casa com a sonda, tá? Por uma semana, por conta desse edema da uretra. Então, pode acontecer desse canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, ficar inchado e por isso está dificultando para urinar. E aí a gente reavalia com uma semana. Se pede e a paciente vai lá, vai fazer xixi espontâneo, vai medir o resíduo. Tá dando menos de 100 ml? Ótimo. Se estiver dando mais do que 100 ml, a gente vai fazer uma dilatação da uretra, que é um procedimento simples, pode ser inclusive feito em um consultório. A gente coloca um dispositivo que se chama vela de Ergas, que é uns dilatadores, que é para baixar a faixa. Porque, como eu expliquei, a cirurgia do sling, a gente não dá ponto na tela, então ela é livre de tensão. Então, a gente consegue fazer com que seja feito esse ajuste, mesmo após a cirurgia, quando tem pouco tempo de pós-operatório, 1, 2 semanas, a gente consegue baixar a tela sem precisar reoperar o paciente, tá? Sem precisar ver pontos, nada disso. Por isso que a gente normalmente reavalia em uma semana. Como urinar após a cirurgia? Então, urinar de 2 em 2 horas, sentar no vaso para fazer xixi, deixar o xixi sair sozinho, não ficar fazendo força para fazer xixi, uma porque vai atrapalhar para urinar, outra para não forçar a cirurgia. Ganho de peso. Se recomenda evitar ganhar peso após tanto cirurgia do sling quanto cirurgia do assoalho pélvico, seja prolapso, porque o que se fala? Que vai sobrecarregar o assoalho pélvico. Não só vai sobrecarregar a cirurgia, como vai sobrecarregar toda essa musculatura e esses ligamentos que eles já falharam uma vez, porque senão a paciente não estaria perdendo urina. A gente está corrigindo, porém os fatores de risco que causaram essa incontinência, eles vão agindo no corpo da pessoa. Então, existem os fatores de risco que se chamam modificáveis e não modificáveis para incontinência urinária. Então, quais que são eles? Sobrepeso, número de partos prévios, número de gestações prévias, tabagismo, que é o fumar, constipação, intestino preso, carregar peso, menopausa, condição genética, são tudo fatores de risco para incontinência urinária. A gente mexe nos fatores de risco que são chamados de modificáveis, que é, por exemplo, ganho de peso, cigarro, constipação. Isso são tudo coisas que a gente consegue melhorar, consegue resolver. Existem os fatores de risco que são não modificáveis, como, por exemplo, idade que a pessoa tem, a condição genética, número de partos que teve, número de gestações que teve. Então, a gente mexe nos modificáveis, já que os não modificáveis não podem ser mexidos e enquanto a pessoa estiver viva, os fatores de risco vão estar agindo no seu corpo, tá? Esses são os cuidados que precisam ser feitos após a cirurgia. Esse vídeo vai ficar salvo para quem tiver mais alguma dúvida. Todo mês, uma vez por mês, né, eu faço lá no perfil do Instagram uma live de perguntas e respostas ao vivo. Lá na bio do Instagram tem um formulário, é só preencher o formulário, mandar sua dúvida que a gente convida para participar. Outra dúvida muito comum é como fazer para agendar consulta ou avaliação. Então, eu atendo tanto presencial quanto online. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um número do WhatsApp para agendar consulta. Também no meu site, www.doutoramariemilia.debarba.com.br, tem lá um link que é clicar lá que vai ser direcionado para o agendamento de consultas. Obrigada.